está a chegar o 20º aniversário da SIC e, bem a propósito, acaba de ser editado este livro sobre os bastidores da informação do canal. Entre os jornalistas que contribuíram textos para esta edição está o nosso primeiro convidado de hoje, Nuno Luz. Grande Nuno. Prazer em receber-te aqui. Nuno, isto 20 anos de informação ao qual tu estás ligado deve ser um motivo de orgulho enorme, não é? Orgulho e preocupação, 20 anos. Já são muitos anos. Ainda continuo com estar jovem, mas entramos aqui como uns putos e de facto todos, a maior parte das pessoas já têm filhos. E é sinal da pessoa para olhar para trás e dizer já passaram 20 anos. Eu não entrei mesmo no início, entrei no primeiro ano, mas pronto, acompanhei, praticamente entrei com a primeira fornada de pessoas. Sim. Que entraram para a SIC, mas já passaram 20 anos. Como é que é olhar para trás e reveres aqueles vídeos? Para já a primeira coisa que é, olhas para ali e dizes assim, eu estou melhor, visto melhor. Já não usas óculos? Já não uso óculos. Com os penteados muito maus, com umas roupas muito más. Mas pronto, era o que se usava na altura. Vai acontecer o mesmo a nós todos daqui a 10 anos. Mas essa é a primeira coisa. Ainda agora nesta altura que passaram uma série de vídeos daquela altura, as pessoas dizem, ei, pá, como é que vocês eram e o tal. aspecto. Mas de facto acho que melhorei um bocadinho. Olha, 20 anos de informação, 20 anos de trabalho, é difícil condensar isto em apenas 3 páginas, 4 páginas, não é? É difícil escolher os momentos mais especiais. Quando me pediram para fazer uma história para o livro... Acabaste por fazer 2, não é? Acabei por fazer 2 e também isto tinha sido logo depois do Campeonato da Europa, agora na Ucrânia e na Polónia. E, portanto, fui um bocado pensei no que é que ia fazer, mas vinha com aquele espírito do Campeonato da Europa e pensei escrever algo sobre do mundo. Mas quer dizer, se fosse a escrever a história de 20 anos, dava para fazer um livro. Exato, fazias um só, cada um dos 43 jornalistas, 44... Sim, e acredito que a maior parte das pessoas tem muitas histórias. Claro. A televisão é uma coisa que... E quem anda na rua, como eu, tem muitas histórias para contar, histórias giríssimas. Tu viajas imenso, não é? Muito. Amanhã já vou para a Hungria, vou e venho. Há 2 semanas fui para fora, voltei. E sempre foi assim ao longo destes 20 anos, que é preciso um equilíbrio, mesmo familiar é complicado. E sempre estiveste ligado ao futebol? Foi uma coisa, assim que entraste, sempre te ligaste ao desporto e ao futebol? Nunca tiveste... Sempre liguei ao futebol, pediram para fazer outro tipo de coisas, já fiz uma coisa ou outra fora do futebol, mas não me sinto confortável fora do futebol. O futebol é a minha praia e, portanto, é aí que eu me sinto confortável, é aí que eu tenho muitos amigos, é aí que tenho muitos inimigos, é aí que as pessoas dizem bem e dizem mal, mas é aí que eu me sinto bem e que as pessoas já estão habituadas a ver, não é? Já és uma cara bem conhecida do futebol. Sim, mas olha, o curioso da televisão é que os anos passam, mas as pessoas não estão... Temos mais experiência de estar em direto, muitas coisas, mas ainda a semana passada cometi uma gafe terrível em direto. Esse facto quer dizer que os anos passam, as pessoas têm mais experiência, mas o facto de fazer direto em televisão é igual há 20 anos atrás, como é agora, e o facto de poderes cometer erros acontece, por muita experiência que tu tenhas, pode acontecer. Claro. A semana passada cometi um erro em direto, que já passou aí nas redes sociais. Enganei-me numa cidade onde jogava o Rui Costa e pronto, acontece 20 anos depois, volta a acontecer os erros, mas as pessoas gozam e pensam que é fácil fazer um direto e estar aqui a fazer um programa ou estar em direto na televisão. Não é fácil e, portanto, nós todos que estamos aqui nesta situação estamos sujeitos a cometer erros. Claro, estou muito mais descansado agora que disseste isso. Sempre que me enganar vou pensar, olha, se o Nuno Luz pode, se o Nuno Luz ainda lhe acontece isso, então eu vou poder errar. Acontece, é normal, muito conforme tempo. o stress, conforme a situação que estejas, conforme a situação, mas pode acontecer, 20 anos depois de milhares de diretos, pode voltar a acontecer. É isso que é bonito na televisão e nos diretos também. Olha, em particular, falando destas 2 histórias que tu escreveste aqui, queres desvendar um bocadinho para quem está lá em casa e está curioso? A primeira história foi sobre 1996, que é um ano que marca
marca o futebol português, porque a seleção volta a um campeonato da Europa em Inglaterra. Já não ia, antes de 96 foi em 82, portanto tinha passado muito tempo. E portanto já não é da minha geração. E assim que começa em 92, com alguma influência, ou bastante influência da Globo. Em 94, quando foi o Campeonato do Mundo de Futebol, que Portugal não foi nos Estados Unidos, a SIC passou muitas reportagens da TV Globo. E a TV Globo já tinha uma maneira de fazer reportagem gira, de ver os acontecimentos que estão em redor de um Campeonato do Mundo. E não só as 4 E ao veres aquilo, sentias como se estivesses nos Estados Unidos. E aquilo influenciou muito nós que trabalhámos na SIC naquela altura. E em 96, quando a seleção se apura para o Campeonato da Europa, nós que fomos para este Campeonato da Europa, pensámos, é o momento de podermos mudar algo na televisão. E curiosamente tem uma coisa assim, e 20 anos depois continua a ter o mesmo, que é dar liberdade às pessoas total para poderes inovar, para poderes fazer coisas que tu penses que sejam possíveis, e assim que dá-te essa liberdade. Ao contrário de outros meios de comunicação social que estão mais fechados, assim que dá-te a liberdade total para fazer isto. Deu-te na altura e dá agora. E em 96, quando fomos para o Campeonato da Europa, resolvemos fazer e mostrar às pessoas o que era um Campeonato da Europa, que não era só um jogo de futebol de 90 minutos. 90 minutos, exato. E a RTP estava muito formatada a fazer o desporto daquela forma. São uns 90 minutos, fazer uma peça de treino e pouco mais. E nós fomos e criámos uma imagem que até hoje toda a gente faz o mesmo. Exato. Ou seja, hoje vês as televisões todas fazer um Campeonato da Europa ou do mundo e vês as pessoas verem o que está em redor, o povo, as histórias em redor da seleção, às vezes coisas paralelas que estão a acontecer nesse país, coisas culturais do país que fazem com que a pessoa viva de forma diferente um Campeonato da Europa ou do mundo. E isso começou em 96. E agora, quando estive na Polónia e na Ucrânia, quando podiam fazer esta história, comecei a pensar, mas de facto fomos nós que começámos a fazer isso. Quer dizer, e hoje toda a gente usa esse formato. Sim, hoje toda a gente usa este formato. E fui eu, o Daniel Cruzeiro, como jornalistas, o Paulo Cepo, o João Completo, como câmara, o João Completo já não está na SIC, e também o Miguel Franco Dias, o editor de imagem, que hoje é um dos realizadores da SIC. E curiosamente, quer dizer, hoje faz a edição de uma reportagem num computador. Naquela altura levámos uma carrinha, foi de comboio, depois de barco, uma carrinha para fazer a edição, para editar. Não era uma carrinha satélite, era só para editar. Exato. E depois tinhas que ir com a cassete a um sítio e colocar para o satélite para enviares o trabalho para cá. Hoje fazes televisão, e a minha segunda história tem a ver também com as novas tecnologias, fazes televisão com um telefone e com um computador. Isto já em 2008, esta tua próxima história, Esta história, em 2008, tem a ver com o quê? Foi também a primeira vez que se fez um direto com o telefone. Começou a televisão, como te digo, mudou radicalmente. Nós, naquele início da SIC, aquilo era uma aventura meter uma reportagem no ar. Eu lembro-me de ter ido com o Futre, em Milão, termos subido aos Alpes para fazer uma transmissão em direto de um emissor. Portanto, havia neve para aí com 2 metros de altura, com um microfone assim no chão. No emissor, ou seja, estava um senhor, abriu a porta do emissor, e o emissor, hoje em dia ninguém sabe o que é um emissor, mas o emissor eram umas torres que estavam em determinados pontos do país e do mundo, e depois o sinal passava de ponto para ponto. Portanto, querias fazer um direto de Guimarães, do futebol, o direto tinha que passar de Guimarães para um determinado sítio, depois havia o Monte Junto, aqui em Lisboa, até chegar a Carnaxide. Até chegar aqui a Carnaxide, aquilo era um filme, e depois depois o sinal chegava a determinado sítio, mas não passava daí para o outro. Portanto, era um filme, fazer uma emissão em direto, muito mais mandar a reportagem. E em 2008 testámos, já tínhamos feito alguns testes, eu sou um admirador das tecnologias, e chegámos a um ponto que achámos que era possível fazer um direto via telefone. Na altura havia uns Nokias N95, que tinha já 5 megapixels, era o topo. E fizemos um teste ao outro, conseguimos meter o sinal na regi. Dentro do avião da seleção. E depois, o que fizemos? Consegui, dentro do avião da seleção, com um telefone na mão, com outro a falar, porque não conseguimos fazer o mesmo sinal a ver e a falar, mas com 2 telefones, um com a voz, outro com a imagem.
ia a filmar, a dizer adeus aos jogadores, eles diziam... E eles sem saber o que é que estavam a acontecer. Eles não faziam ideia do que é que se passava, eu em cima dos bancos, eles diziam adeus. As pessoas que lá estavam, os jornalistas, normalmente quem acompanha a seleção são jornalistas, também não percebiam bem o que é que estava a acontecer. Aliás, há fotografia, tenho uma outra fotografia de jornalistas a olharem assim para mim, com um ar espantado, mas de repente começaram a tocar os telefones das pessoas, porque isto foi quando o avião ainda está antes de partir, sim, não é? Sim, sim. Começaram a receber chamadas a dizer que estavam a ser vistos pelos amigos e a família. E, portanto, foi também um ponto que marcou a televisão, que foi o primeiro direto que se fez com o telefone. Portanto, foi uma coisa que hoje em dia já se fazem diretos com Skype e com... Tal como nós fazemos isso, por exemplo. Com muita coisa. Sim. Portanto, foi uma coisa que foi em 2008, mas, de facto, a televisão teve esta questão da nova tecnologia é uma coisa brutal. Por exemplo, só para te dar um exemplo, a televisão vem depois, mas em termos de fotógrafos, em 98, no Campeonato do Mundo, Portugal não foi, mas eu fui e assim fizemos tivemos um Campeonato do Mundo de Futebol. Houve uma inovação tremenda com os fotógrafos, que era, tinham uns miúdos à volta do campo durante os jogos e que iam tirando os rolos das máquinas fotográficas e quando acabava o jogo, o fotógrafo tinha o rolo em negativo para ir buscar no final do jogo, que era uma coisa já brutal. Porque antigamente o fotógrafo acabava o jogo, tinha que ir à procura de um sítio que já tinha mais ou menos previsto, para irem fazer a revelação do rolo e depois mandaram umas máquinas que eram deste tamanho e hoje fotografas e no mesmo segundo a fotografia chega a qualquer ponto do mundo. E portanto, isso foi em termos da fotografia, em 98 não foi assim há tantos anos. Em termos de televisão, foi em 2008. E quer dizer, qualquer dia estamos a fazer... As câmaras têm... É verdade, sim. Hoje em dia eu já fiz diretos da minha casa via Skype, com uma luzinha, com um maquilhado, com o auricular. Isto teve uma evolução brutal. Nuno, ficava aqui mais 20 anos a ouvir-te contar histórias. Muito obrigado por estas histórias todas. Tenho a dizer que é um trabalho incrível vosso e muitos parabéns por este teu trabalho desenvolvido aqui e não só o teu, mas também dos outros jornalistas todos. Espero que venham mais 20 anos. Tenho-te a agradecer. Muito obrigado. Há muitas e muitas histórias dos bastidores e é sempre giro contar essas histórias. Dava um sem fim de... É verdade. E, portanto, se querem ter acesso a todas essas histórias, estão aqui condensadas. Nuno, mais uma vez, obrigadíssimo por teres vindo até aqui. Na segunda parte estão cá os That Will Come, ficamos a saber novidades PlayStation, aprendemos mais um prato do dia e muito mais. Fiquem por aí.